Estrutura sugerida da redação. 1. Introdução. O problema central. Contextualize a crise do ensino jurídico tradicional, modelo dogmático, tecnicista e desvinculado da realidade social. Aponte o paradoxo da cidadania formal. Temos uma Constituição cidadã, mas um ensino jurídico que pouco forma cidadãos conscientes. Introduza a hipótese central. O uso da literatura, sobretudo a literatura brasileira, pode humanizar o ensino jurídico e formar sujeitos de direito mais críticos, éticos e empáticos. Finalize a introdução com uma tese clara. Propõe-se que o ensino jurídico, ao integrar a literatura como instrumento de formação ética e reflexiva, contribui para o fortalecimento da cidadania, capaz de modelar um Estado mais justo e democrático. 2. Desenvolvimento. O Estado e a cidadania como via de mão dupla. 2.1. A formação do cidadão e o ideal de Estado democrático. Explique a lógica da linha de pesquisa. O Estado é produto da cidadania. Um Estado democrático não se sustenta sem cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Cite autores como Norberto Bobbio, Habermas, Democracia Deliberativa, e Gilberto Bercovici, Soberania e Constituição como projeto de povo. Relacione com o Brasil. A fragilidade da cidadania decorre em parte de uma formação jurídica distante da realidade e da linguagem do povo. 2.2. O ensino jurídico como reprodutor de desigualdades. Traga o diagnóstico. O ensino do direito no Brasil ainda é centrado na memorização de normas e na preparação para concursos, sem espaço para o pensamento crítico. Mencione Paulo Freire, Educação bancária versus educação libertadora. Mostre que a falta de reflexão humanista resulta em profissionais que reproduzem o status quo, em vez de transformá-lo. Aqui, o direito aparece como ferramenta de manutenção, não de emancipação. 2.3. A literatura como instrumento de formação cidadã. Aponte o potencial pedagógico da literatura. Ela amplia a imaginação moral e coloca o aluno diante de dilemas éticos concretos. A literatura brasileira, em especial, é retrato e crítica do Brasil. Machado, Lima Barreto, Graciliano, Clarice e Ariano. Mostre que ela oferece ao aluno de direito empatia com a condição humana e consciência social. Exemplo: Vidas Secas problematiza direitos sociais e a dignidade humana. O Alienista permite discutir o poder estatal e a normalização. O Alto da Compadecida explora justiça e misericórdia. Comente que a literatura funciona como um laboratório ético para o futuro operador do direito. 2.4. Da formação do sujeito à transformação do Estado. Mostre o encadeamento lógico da linha A Cidadania Modelando o Estado. Um ensino jurídico mais humano e crítico forma juízes e cidadãos com senso ético e político. Esses cidadãos atuam de modo mais consciente nas instituições. O Estado, enquanto reflexo dessa cidadania, torna-se mais democrático e inclusivo. Aqui cabe a citação de Hannah Arendt, Ação e Pluralidade como Essência da Política, ou de Rousseau, A Vontade Geral depende de cidadãos virtuosos. 3. Conclusão. A proposta e sua contribuição para o Estado democrático. Retome a tese. Literatura no ensino jurídico como meio de aperfeiçoar o exercício da cidadania. Mostre que a proposta não é apenas pedagógica, mas política, pois incide sobre a própria qualidade da democracia. Reforce que a educação jurídica, ao incorporar dimensões simbólicas e narrativas, reconecta o direito à vida real e ao povo, de quem o Estado deveria ser expressão. Sugestão de fecho. Somente um ensino jurídico que forme leitores do mundo e não apenas das leis pode gerar uma cidadania capaz de modelar o Estado de que precisamos.
Não um Estado apenas legal, mas verdadeiramente legítimo. Ideias adicionais a inserir. Comparar literatura como espelho e crítica da realidade, Antônio Cândido. Citar Martha Nussbaum e sua defesa das humanidades na formação jurídica. Fazer alusão ao artigo 1º, incisos 2 e 3 da Constituição Federal, cidadania e dignidade humana como fundamentos do Estado. Trazer a noção de educação como direito e dever do Estado, artigo 205. Eventualmente mencionar experiências práticas, projetos de extensão, leitura de obras em disciplinas de filosofia do direito. Redação modelo. O ensino jurídico brasileiro atravessa uma crise que não é apenas metodológica, mas profundamente política. Apesar de vivermos sob uma Constituição que se pretende cidadã, a formação jurídica tem sido marcada por práticas pedagógicas tecnicistas, voltadas à memorização de normas e à preparação para concursos, distanciando o direito de sua função social. Nesse contexto, forma-se um profissional mais preocupado com a letra da lei do que com o ser humano que a lei deveria proteger. Surge, portanto, a necessidade de repensar o ensino jurídico a partir de instrumentos capazes de promover consciência crítica, sensibilidade ética e compreensão do real. É nesse ponto que a literatura, especialmente a literatura brasileira, revela sua força pedagógica. A literatura é capaz de expor contradições históricas, desigualdades e conflitos humanos com uma profundidade que o texto normativo, por sua natureza abstrata, não alcança. Obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ou O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, revelam dimensões de vulnerabilidade, injustiça e estruturas de poder que atravessam nossa experiência nacional. Ao introduzir essas narrativas na formação jurídica, o estudante é convocado a compreender o direito não como um sistema fechado, mas como fenômeno, vivo, situado em uma realidade social concreta. Esse processo favorece o desenvolvimento da empatia, da imaginação moral e da capacidade de reconhecer o outro como sujeito de direitos. Formar juristas que saibam ler o país é formar cidadãos capazes de agir politicamente de modo consciente, e é nesse ponto que a proposta se alinha a cidadania modelando o Estado. Um Estado democrático é sempre reflexo da qualidade de sua cidadania. Se o ensino jurídico contribuir para a formação de sujeitos críticos, sensíveis e comprometidos com a dignidade humana, esses sujeitos, ao atuarem nas instituições, transformarão o próprio Estado. Assim, utilizar a literatura no ensino do direito não é apenas um recurso didático, mas um projeto político de fortalecimento da democracia. Só um jurista que compreende o mundo pode transformá-lo, e apenas um Estado formado por cidadãos assim se pode dizer verdadeiramente democrático. Versão expandida. A discussão acerca da formação jurídica no Brasil revela um paradoxo central. Embora a Constituição de 1988 se afirme como um marco da cidadania, o ensino jurídico permanece majoritariamente preso a um modelo dogmático, normativista e tecnicista. Tal modelo insiste em conceber o direito como um sistema fechado em si mesmo, distante da vida social e reduzido a um conjunto de normas que devem ser decoradas, interpretadas em seus próprios termos e aplicadas de modo mecânico. Como resultado, produz-se um tipo específico de sujeito jurídico, um profissional treinado para operar a máquina do Estado, mas pouco preparado para pensar criticamente a legitimidade dessa máquina, suas finalidades, seus efeitos sociais e suas contradições internas. Esse quadro não é neutro. Ele está diretamente ligado ao modo como se estrutura a relação entre cidadania e Estado. A linha de pesquisa A Cidadania Modelando o Estado parte da premissa de que o Estado não é entidade dada, anterior ou exterior à sociedade, mas um reflexo histórico da qualidade da participação política e da consciência dos indivíduos que dele fazem parte. Em outras palavras, a democracia não se realiza pela mera existência de normas constitucionais.
Ela depende do modo como os cidadãos se percebem como sujeitos de direitos, agentes políticos e participantes ativos da produção da vida comum. Um ensino jurídico incapaz de fomentar essa consciência crítica acaba por fragilizar a própria democracia, ao formar operadores do direito que reproduzem estruturas de poder, desigualdade e exclusão social. É nesse contexto que a literatura, especialmente a literatura brasileira, assume valor pedagógico singular. Ao contrário do texto jurídico, cuja forma tende à abstração, ao universal e ao impessoal, a literatura expõe a experiência concreta, as contradições do cotidiano, o sofrimento, o desejo, a injustiça, o riso, o poder, a violência e a esperança. Ela não apresenta apenas conceitos, mas vidas, vozes, perspectivas e sensibilidades. Quando o estudante de direito entra em contato com essas narrativas, ele não apenas conhece casos, ele reconhece sujeitos. A literatura brasileira oferece um repertório privilegiado para essa formação. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos revela a crueza da luta pela sobrevivência e a violência estrutural do abandono estatal. Ali, a violação da dignidade humana não é abstrata, mas encarnada na fome, na sede, no silêncio de quem não possui sequer linguagem para narrar a própria dor. Já em Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto denuncia o nacionalismo vazio, a burocracia autoritária e a insensibilidade das instituições públicas diante da autonomia e da idealidade do sujeito cidadão. Em Machado de Assis, a ironia expõe a ambivalência moral das elites e a face oculta das relações de poder. Em Ariano Suassuna, justiça, perdão e misericórdia se tornam dilemas éticos vivos, não fórmulas jurídicas. Ao introduzir essas obras no ensino jurídico, cria-se um espaço de experiência ética. A literatura funciona como um laboratório da vida social, no qual o estudante não apenas observa situações, mas é afetado por elas. Desenvolve-se então aquilo que Martha Nussbaum chama de imaginação moral, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender o sofrimento e o direito como dimensões humanas e não apenas normativas. Essa imaginação é indispensável para o exercício da cidadania e, sobretudo, para o operador do direito que decide, interpreta, julga e age em nome do Estado. Essa transformação formativa não se limita ao indivíduo, ela é profundamente política. Um estudante que se reconhece como sujeito inserido na vida social, que compreende a dor e a desigualdade e que aprende a ler criticamente a realidade, tende a atuar profissionalmente de maneira diferente. Ele se torna um jurista capaz de questionar a estrutura do Estado, suas prioridades, seus silenciamentos e suas ausências. Ele entende que a legalidade não é suficiente. É necessário que o direito seja também legítimo, justo e socialmente orientado. A lógica é a seguinte: a literatura humaniza o ensino jurídico ao reconectar o direito à vida. O ensino jurídico humanizado forma cidadãos críticos, sensíveis e politicamente conscientes. Esses cidadãos transformam as instituições, seja como advogados, magistrados, promotores, defensores, professores, servidores ou legisladores. O Estado, enquanto reflexo dessa cidadania, torna-se mais democrático, inclusivo e comprometido com a dignidade humana. Assim, utilizar a literatura no ensino jurídico não é apenas um recurso metodológico, trata-se de um projeto de formação cidadã voltado à transformação do próprio Estado. É o reconhecimento de que não há Estado democrático sem sujeitos democráticos, não há justiça social sem sensibilidade social, não há cidadania plena sem capacidade crítica, empatia e imaginação política. Em síntese, a proposta aqui defendida articula educação, cultura, ética e política. Ela parte da constatação de que a democracia brasileira não será fortalecida apenas com reformas institucionais ou ajustes normativos, mas com a formação de cidadãos capazes de ler o país, reconhecer suas contradições e agir para transformá-lo. Se a cidadania modela o Estado,
A literatura é uma das ferramentas mais potentes de formação dessa cidadania. E somente um ensino jurídico que forme leitores do mundo, e não apenas das leis, poderá contribuir para um Estado verdadeiramente democrático e comprometido com a dignidade humana.